Boa tarde, turminha. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, vamos iniciar hoje a nossa terceira apostila, não é? E a última apostila do ano. O ano passou rápido, né? A gente nem viu, mas estamos se aproximando do final do ano. Então, essa última apostila, esse primeiro capítulo dessa apostila, nós vamos iniciar falando de dança. Nós vamos conhecer as danças populares do Brasil. Todo mundo sabe, vocês sabem, já estudaram, que o Brasil é um país de uma grande diversidade cultural, pois o Brasil ele foi formado por diferentes povos, correto? Então a dança do nosso país ela teve influência dos africanos, dos escravos, dos europeus. Então é por isso que em cada pedacinho do nosso país se tem um tipo de dança diferente. E isso acontece também em outros lugares. A gente não consegue ter assim uma data exata de quando se começou a dança no Brasil, de quando os povos que aqui moravam começaram a dançar, mas aqui no texto diz que foi após o período de colonização. O Brasil, que continuava recebendo influências culturais de outros povos, começou a criar suas danças que primeiramente eram baseadas nas festas populares religiosas. Naquela época, as danças que se praticava aqui eram através de festas populares religiosas. E aqui a nossa apostila cita alguns tipos de danças do nosso país. Aí começa com o maracatu, que é de origem afro-brasileira. Por volta de 1700 surgiu em nosso país o maracatu. A partir da mistura cultural trazida pelos portugueses, pelos africanos e pelos próprios indígenas. É uma dança muito ligada à religião e à espiritualidade, principalmente as religiões africanas. Possui coreografias bem específicas e seus praticantes representam os personagens como rainhas, reis, príncipes, duques, duquesas, porta-estandarte e outros. É uma dança característica do estado de Pernambuco. Aí agora a gente fala do samba. O samba já é uma dança assim mais característica do nosso estado, né? Que é o Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma festa popular, que é o carnaval, e o samba é a dança que é muito praticada na época do carnaval. Foi trazida pelos negros escravos e se tornou uma das danças mais populares do nosso país. Ou seja, dizem até que o samba é a dança que mais representa o Brasil. Os estados do Rio de Janeiro, da Bahia e do Maranhão foram os primeiros a difundirem a dança e o ritmo do samba. Ou seja, foram os primeiros a começarem a dançar o samba. Agora a gente fala do frevo. O frevo surgiu por volta de 1910 no estado de Pernambuco. Ó, outra dança. O maracatu é uma dança característica do estado de Pernambuco. Agora a gente também tem o frevo. Mas eu posso dizer assim que o frevo ainda é mais característico do que o maracatu. Porque quando a gente pensa em frevo, a gente pensa logo em Pernambuco. A gente sabe que o frevo vai estar lá para as bandas de Pernambuco. Quando a gente está em época de carnaval, a gente vê muito essas coisas na televisão. O frevo é aquela dança que usa uma sombrinha, geralmente são algumas batidas e as pessoas dançam, fazem alguns passos com a sombrinha na mão. Carimbó. O carimbó surgiu em Belém do Pará, trazido pelos escravos africanos. Inicialmente, suas músicas são tocadas em tambores, reco-reco, flauta, entre outros instrumentos. Nessa dança, os homens vestem roupas lisas, com calças curtas, e as mulheres vestem saias rodadas. A saia é uma das principais características do carimbó.
A mulher veste uma saia longa, comprida, rodada, onde ela tem que rodar, mexer muito a saia. Então essas são as danças, as principais no caso foram as que veio mostrando na nossa apostila. Na página 6, 7 e 8 temos algumas atividades bem simples, tá bom? Façam devagarinho, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus.